livro do profeta Daniel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Profeta Daniel. Glória a Deus. Capítulo 12. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 12. Procurei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. No 3, você vai ler aí o último versículo do livro de Daniel. Quem entendeu, diga eu. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na sua sorte no fim dos dias. Glória a Deus. Mais ou menos o ensaio. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O ensaio tá bom, né? Agora vamos Glória a Deus, oficialmente. aleluia. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Diga amém. Amém. Glória a Deus, Pode aleluia. sentar. Glória a Deus. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Daniel, seus dias são contados aproximadamente cerca de 500 anos Aleluia. antes do nascimento do Messias, do nosso Glória Salvador. a Deus, aleluia. E algumas décadas depois que Daniel nasceu, Deus recolheu o espírito de profecia da face da terra. E durante 400 anos, Deus não falou mais através de ofício de ministério humano por homens e mulheres. Houve um silêncio extremo da palavra de Deus diretamente do trono, pela boca de alguém, para toda a nação, para todo o povo hebreu. Mas antes que esse silêncio acontecesse, Aleluia, Deus. Deus escolheu Daniel, Glória a Deus, aleluia. separou ele, porque Deus viu que ele ia dar certo. Deus viu que Daniel, aquele jovem de sangue nobre, da casa real de Judá, seria um homem excepcional na terra. Glória a Deus. Deus havia marcado ele para conquistar, para vencer. Deus havia marcado Daniel para governar, para liderar. Quando Nabucodonosor vai contra Israel e vence, Aleluia, Deus. está escrito que Nabucodonosor levou muitos homens, e dentre também algumas mulheres, a maioria jovens.
E quando eles foram levados cativos de Judá para a Babilônia, pouco tempo depois que esses hebreus jovens chegam na Babilônia, o rei Nabucodonosor ele disse que precisava de alguns jovens. E ele deu as características de como é que ele queria que fossem esses jovens: educados, de sangue nobre, de boa linhagem, uma boa reputação, e que eles também tivessem uma facilidade de dialogar, que esses que ele precisava tivessem facilidade também de compreender a vontade de seu Senhor, e que esses jovens também deveriam ser testados com respeito ao conhecimento e a capacidade que eles tinham também de adquirir mais conhecimento. E está escrito que o primeiro a ser separado foi Daniel. Daniel foi o primeiro a ser escolhido. Glória a Deus, aleluia. E com ele foi também escolhido outros 3 compatriotas de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. E está escrito no livro de Daniel que um dia Deus resolveu visitar o rei Nabucodonosor. Porque para Deus não tem negócio de entendimento, eu creio, eu não creio. Quando Deus quer visitar, ele visita, ele fala, e ainda que ele não entenda o que Deus falou, Deus manda alguém para dar o discernimento. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Por isso é que não podemos duvidar do que Deus fala, ainda que não entendamos. É nosso dever buscar de Deus o conhecimento para entender o que Ele falou. Aleluia. Foi exatamente isso que o ímpio Nabucodonosor fez. Ele buscou conhecer, ele buscou entender o que foi aquele sonho que a ele fora dado. Era uma revelação em sonho. E busca daqui entre os seus sábios babilônicos, e daqui de lá, e não consegue. Aí alguém fala: olha, a nossa saída está no jovem hebreu. É só ele que pode nos livrar. E está escrito que Daniel, ele é chamado diante do rei. E no capítulo 2 do livro de Daniel, no versículo de número 30, Daniel aqui, ele vai falar algumas palavras que me chamou muito a atenção. Ele diz assim, ele falando dele para o rei Nabucodonosor: e a mim, ou seja, a minha pessoa, me foi revelado esse segredo. Ele disse: já me deram a revelação desse negócio aí do rei, mas eu já quero deixar uma coisa bem frisada, bem em negrito. Eu já quero fazer uma faixa bem grande e deixar que todos saibam desse negócio aqui. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ele está dizendo o quê? Não é meu conhecer, não é meu saber, não é de mim a informação da revelação do significado desse negócio, para que ninguém venha aí tentar me bajular, tentar dizer que eu tenho mais sabedoria do que todos os sábios que existem nesse reino. Glória a Deus, aleluia. Humildade, irmão. Simplicidade em reconhecer: eu não sou o mais inteligente, nem sou o único inteligente no meio do povo. Tem gente inteligente também, tem gente sábia também, tem outros aí que pode ser usado também melhor do que eu, Daniel está dizendo. Porque hoje em dia o que a gente tem visto aí, meus irmãos, tem homens aí que já colocaram uma placa na testa deles:
Eu sou o maior profeta do Brasil da atualidade. Eu sou a profetisa da atualidade, e por mim é isso e por mim é aquilo. O povo não aprendeu com Daniel. Daniel disse: isso não pense em vocês, que haja em mim a sabedoria melhor do que nos demais. Os outros também têm sabedoria, têm capacidade, têm condições. Quem entende, diga glória a Deus. Ele fala para o rei o significado, e o rei diz: então, a partir de agora, a partir de hoje, versículo 48, capítulo 2, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também, olha só, por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Ele recebeu o título, ele foi condecorado, ele foi exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Mas presta atenção, e ele não pegou aquilo e deixou que o ego dele, eu sou superior. Glória, aleluia. É isso, majestade. Eu sozinho não dou conta, eu preciso de mais gente comigo. E ele tinha 3 amigos que eram bons também, sábios, educados, de facilidade para aprender, para mudar a mente do que aprendeu errado. Ele tinha outros 3 bons amigos, bons conselheiros, rapazes que tinham o mesmo propósito que ele: servir ao Deus vivo de Abraão, adorar esse Deus, magnificar e engrandecer o Deus poderoso dos seus pais antepassados. E Daniel, no 49, aí, o último versículo do capítulo 2, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia. Com ele, junto dele, olha só, ele pediu quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Glória a Deus. Porque Daniel era o líder. Daniel era, como está no Apocalipse, o anjo disse que Deus comunica com ele, ainda que Deus revele para outro, mas Jesus disse: leve a carta e entregue ao anjo da igreja. O anjo da igreja comunica à igreja. Glória a Deus. Então Daniel disse: eu não quero ficar sozinho nessa gestão, eu preciso desses 3 rapazes aqui, ó. Aí, como eles receberam um novo nome lá na Babilônia, para estar autêntico, um nome de cidadão babilônico, para exercer a função que lhe fora dada, aí chamaram esses 3 rapazes que eu já falei o nome, não é isso? E para você saber, está em Daniel 1:11, o nome deles, tá? Aí colocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 1:11 está lá o nome deles, eu já falei aqui, você pode checar aí. Aleluia. Então é esse Daniel que me chamou a atenção. Olha aqui, a minha segunda mensagem, a segunda pregação que eu fiz quando Jesus me chamou foi sobre esse personagem, Daniel. Mas, apesar de já ter lido já dezenas de vezes esse livro, eu não tinha parado para observar esse detalhe desse rapaz. Que Deus olhou para ele e disse: é você que eu quero. Aleluia. Aí Deus usou quem? O rei, para selecionar quem Deus quis. Um jovem educado, de boa aparência, que saiba falar e também saiba ouvir, né? Falar para mostrar, aconselhar a sabedoria e ouvir também a sabedoria de outros, até mesmo para aquilo que se aprendeu errado seja mudado, porque todos nós um dia recebemos ministrações erradas. E quantas vezes nós nos achamos fazendo coisas erradas porque alguém ensinou que era de tal jeito. Aí vem alguém usado por Deus ou o próprio Deus através de sua palavra e faz o quê? Muda a nossa mente, o nosso coração, esclarece o nosso entendimento para que possamos agir de maneira correta.
Então Deus não vai levantar pessoas de qualquer jeito. Deus não vai levantar homens e mulheres solteiros. É porque eu estou falando assim porque tem muitos que se autoproclamam. É verdade, Senhor. E causa peso na obra de Deus. É verdade, porque traz Senhor. escândalo. É verdade, Senhor. Incomoda a igreja da cidade, do estado, da província, do país. Mas quando Deus levanta para dar certo, para a glória do nome. Eu já falei tantas e tantas vezes aqui, eu vou repetir. É Deus quem te levanta. Agora, quando a permanecer aonde Deus coloca, não é com Deus, é com você. É verdade, Jesus. Foi Deus quem levantou Saul, e Saul não permaneceu, porque ele não conseguiu, ele foi soberbo. Deus levantou Davi, e Davi foi até o fim, como Deus falou para Daniel, porque Davi, ele era sábio para falar, e muito sábio também para ouvir e atender a sabedoria. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Então Deus falou para Daniel: olha, Daniel, muita gente vai parar. Está aí no último capítulo. Tem muita gente que vai cansar, vai parar, não vai aguentar. Então é sobre esse assunto que vamos aqui de uma forma abreviada nessa noite abordar. Mas Deus disse para ele: olha, tu sela essas palavras, pode lacrar, selar aí com selo, com lacre. Não é do jeito que a atualidade fala, esse negócio de lacrar, né? Não, nada disso. Era selar com o selo real que ele tinha. Porque esse negócio é para o futuro. E é para muito tempo depois de ti. Aí Deus disse: mas quanto a ti, Daniel, meu servo, tu vai até o fim. E tem um negócio. Tu vai repousar em segurança, em paz. Olha que mensagem linda. Tu vai estar sobre a tua sorte no fim dos teus dias. Ou seja, Deus sabe o que Deus falou para ele? A tua salvação está assegurada. Mas não queria dizer que Daniel poderia andar de qualquer jeito que ele quisesse, porque ele era um crente, um servo de Deus. Ele deveria ter mais compromisso ainda do que antes dessa palavra ele estava com Deus Criador. Glória a Deus. Quem tem que diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus me chamou, Deus nos chamou, te chamou também. Aleluia. Porque nós somos escolhidos para servir Jesus de maneira correta. Mas o ruim é quando um cristão começa a viver totalmente o contrário do que se diz a palavra do Senhor. É verdade, Jesus. Do que está escrito no livro sagrado da igreja. A igreja verdadeira de Cristo não tem nenhum outro livro sagrado exceto a Bíblia. Nada mais e nem menos que isso. Bíblia sagrada. Nós não temos uma nova revelação do testamento de Jesus. Nós não temos uma nova profecia da vontade de Jesus. Nós não temos uma nova visão, um novo entendimento do que o Senhor Jesus Cristo já nos deixou para examinar e colocar em prática e viver dia após dia na presença dele. Nós não temos. A igreja verdadeira de Jesus não tem. As primas têm, né? Tem livro, tem o testamento, tem profecia, tem profetas, tem profetisas que se auto-batizaram sumo profetas, sumas profetisas, e fora elas não tem nenhuma outra e nenhum outro, e fora eles também. E outro negócio, esses tais, eles batizaram a denominação que eles fundaram como a única porta que tem salvação no globo terrestre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir. É por isso que quem Deus chama gente humilde, pessoas simples, da lida do dia a dia, que vive correto, pessoas sábias para falar e também para ouvir e mudar o pensamento, mudar as obras, pessoas que estão sujeitas somente às Sagradas Escrituras, que é a vontade. Glória a Deus. Aleluia. E biblicamente, irmãos, vai chamar de fundo musical. Os irmãos, segura as crianças aí, tá? Por favor.
Tem um negócio, eu estou preparando dentro da mensagem para esse negócio, as crianças, está no forno, estou trabalhando nela. É porque tem que ensinar, né, irmãos? Muitas coisas, a gente tem que ensinar. Agora que a gente não vai entrar no critério do que é o pai e a mãe, mas é no critério da palavra de Deus. Só da palavra de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus! Então nós temos muitos exemplos, irmãos, da Bíblia, de pessoas que também foram chamadas, que Deus levantou, que Deus deu oportunidade, mas que essas pessoas, quem sabe por se achar grande, autossuficiente, deram errado, terminaram os seus dias falidos. E o que se registra deles na Bíblia não é testemunho, mas eu trato como um testemunho. Se quiser acompanhar com a Bíblia, Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, nós temos exemplo aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 12 em diante, mas o versículo 12 já mostra aí que o que? 1 Samuel 2,12, o que diz aí? Os filhos do sacerdote da época, o líder da época, que era Eli, os seus filhos eram maus, eram sacerdotes eleitos, levantados, e exerciam o sacerdócio, mas a Bíblia diz que eles eram maus, que maus, aí a palavra é Belial, eles eram filhos de Belial. Esses rapazes, eles tinham tudo para ser sucesso, como a gente fala, sabe, eles tinham tudo mesmo assim para explodir, para ir longe na caminhada servindo ao Senhor, mas eles resolveram que eles tinham direito à porção primária, até do sacrifício que as pessoas levavam para adorar a Deus. Era da lei, o sacerdote ia se alimentar daquele sacrifício, mas primeiro se oferecia o que era de Deus, para Deus. Quando terminava aquele rito do culto do sacrifício, o sacerdote chegava e já tinha lá a parte dele separada. Mas está escrito que Ofni e Finéias, eles mandavam os servos dele. Olha só como eles eram pessoas nobres, eles tinham servos. Eles vão lá na panela onde estava fazendo o rito de sacrifício a Jeová, coloca lá dentro do espeto e a carne que vier traz para mim. Não era assim que Deus mandou através do ministério de Moisés. Já era separada a porção dos sacerdotes. E para completar, esses dois sacerdotes, eles se prostituíam. E o texto aí diz que eles se prostituíam do lado da tenda do tabernáculo, do lado da tenda onde tinha a arca, onde tinha o santo dos santos. Eles se prostituíam com as moças da época. Moça, né? Moça, moto tá no carro, tá bom? E eles morreram, caíram, foram abatidos. Por quê? Porque foram soberbos, vangloriosos. Pensaram que podia fazer o que quisesse e não seria lhe cobrado, porque era um obreiro. Mas não é assim, não é assim. Verdade, Senhor. Jesus, ele disse em Mateus 25, 26, que tem servo que é mau e é negligente. E esses servos mau e negligentes, eles pagarão por suas maldades e negligências. A palavra do Senhor também diz, procure aí, Filipenses, capítulo 3, versículo 2, Novo Testamento. Filipenses 3, 2. Existem pessoas na igreja que são chamadas de cães, aí está escrito. São cães. Pessoas malignas, pessoas más. E esse assunto não é lá para fora, porque eu acabei de lhe falar, é na igreja. Aonde tem crente, tem gente desse jeito. Nem que seja uma minoria, um ou dois, mas tem. Porque tem muita gente que vive uma vida de ator. Ele se reveste de um personagem para se apresentar no meio do rebanho. Mas a realidade da vida dele é totalmente diferente do que se aparente ver. A
A mente é totalmente poluída e contaminada, o coração. Ouve a palavra, ouve pregação, lê até mesmo a Bíblia, mas não pratica. São como cães. Verdade, Senhor. Nós temos exemplo também de pessoas que não deram certo. São obreiros, são pessoas chamadas. E lembre-se, irmão, não se restringe somente aqui, por exemplo, pastor Elvis, diácono Fábio, diácono Rafael, diaconisa Lindal, diaconisa Inês, irmã Evelyn também, que daqui a um tempo vai ser separada da diaconisa. Não, é a toda a igreja. Tem mais gente que vai ser separada também, tá? Glória a Deus. É a toda a igreja. A igreja, ela é uma serva de Jesus na terra. A igreja em geral, a igreja viva, a igreja eleita, ela é uma obreira viva de Cristo na terra. Glória a Deus. Israel foi chamado para ser, como diz assim, um cartão postal para todas as demais nações, para ensinar as nações a se voltarem a Deus, mas eles não fizeram isso, abandonaram Deus. Jesus veio para dar-lhes mais uma oportunidade. Eles detestaram Jesus a ponto de dá-lo para ser crucificado. Mas Jesus olhou para uma igreja gentílica, para um povo separado que não é do povo judeu, para mim e para você, e nos elegeu para que possamos ser a sua igreja, a sua noiva, a sua obreira geral na face da terra. Glória a Deus, E no meio aleluia. desta igreja obreira, existem alguns que são cães. Cães. Eles ferem, eles maltratam, eles vomitam a podridão que tem dentro, e que na verdade, depois de vomitado, eles mesmos saciam a sua alma com aquela podridão e contaminam outras pessoas que estão por perto. Por isso é que você tem que sempre ser seletivo com quem você anda, com quem você faz aliança na igreja. O mundo vai de mal a pior, é outro negócio. Você tem que saber quem é que você abre a porta da tua casa para entrar. Para quem que você fala algumas coisas secretas da tua vida. Você tem que fazer uma seleção. Uma seleção. Glória a Deus. É para você não aleluia. ficar contaminado, porque os cães estão sempre às espreitas, tentando contra a vida da eleita noiva de Cristo Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Você pode ir em 2 Timóteo também. Nós temos, tanto no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, vai falar de dois personagens, mas para não ler as duas passagens, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Fala de três personagens: Himeneu, Fileto e Alexandre. Esses deram muito trabalho na igreja, ameaçaram o ministério até do apóstolo Paulo, causaram divisões terríveis na igreja na Ásia Menor. E Paulo deixou-nos o nome deles e parte do que eles faziam, para que fique como um sino de alerta para cada um de nós. É uma campainha de alerta. Não seja como esses três homens, não viva como esses três homens, não faça como esses três homens. Sabe por quê? Porque Jesus te chamou foi para dar certo. Glória a Deus. E quem Jesus chama para dar certo tem que ser humilde, tem que ser inteligente, não pode ter um ego inchado e inflado, não pode ser de dura cerviz, não pode ser perseguidor, não pode ser obstinado, não pode ser contencioso, não pode ser paroleiro, paroleira, mexeriqueiro, mexeriqueira, não pode. Para dar certo tem que obedecer irrestritamente a palavra genuína de Cristo Jesus. Aleluia. Verdade, Jesus. Volte ao Antigo Testamento, vai em Levíticos, capítulo 10. Levíticos 10, do 1 em diante. Nós vamos ver o que? Dois homens, também, da mesma linhagem, quase na mesma tribo de Levi.
da casa de Eli, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Só que esses dois aqui, Nadab e Abiú, viveram alguns séculos antes, pouquíssimos antes de Eli. Está escrito aí em Levíticos 10, do 1 em diante, que esses dois indivíduos, dois obreiros, Nadab e Abiú, o que eles fizeram? Eles pegaram o incensário e entraram para ministrar de maneira indigna. Sabe na verdade o que eles fizeram? Se auto-intitularam sacerdotes da vez e disse: a bola está comigo, a bola da vez aqui sou eu e também o meu outro aqui colega. Nós aqui hoje ninguém mexe, é só eu, é nós. E o que eles foram fazer? Eles foram oferecer fogo estranho diante do Deus vivo. Em outras palavras, eles foram apresentar a Deus um culto inovador. Sabe, um culto diferente do que já é, como ele diz, totalmente rezado, passo a passo na Bíblia Sagrada. Eles foram inovar em maneira de culto. Então, a gente dá uma incrementada aqui, nós vamos colocar um negócio aqui diferente, nós vamos fazer isso. Então, eles foram inovar com fogo estranho na presença de Deus. Não, nós vamos dar o rito do culto aí, que é do jeito que a Bíblia manda, porque nós, a igreja, o apóstolo Paulo nos ensinou como é que é o nosso culto. É oração, louvor tanto salmo como hinos, avulsos como cantamos. Nós temos a harpa cristã e também temos hinos que foram gravados por homens e mulheres. E hino verdadeiramente tem que ser baseado na palavra de Deus, temático bíblico. Oramos, cantamos, pregamos. Isso é o culto, como está na Bíblia, para nós, a igreja. Há profecias, curas. Deus manifesta a sua glória no meio do seu rebanho quando cultua verdadeiramente. Eu já fui em culto porque eu saí mais pesado do que quando eu entrei. É verdade. Então esses dois indivíduos, eles não vão inovar o culto, vamos colocar um negócio aqui, vamos, entendeu? Aí Deus falou: então os dois caíram mortos na mesma hora. Mau exemplo. Não podemos copiar esses homens. Nós temos também exemplo de pessoas biblicamente que nos deixaram testemunho lamentável de rebeliões na obra de Deus. Nós temos um exemplo aí, vai em Números 16, 13. Tem um homem por nome Coré aí. Pensa num obreiro encapetado, endemoniado, ciumento, autoproclamativo de si mesmo. Olhou para Moisés e diz: Moisés está com um negócio de patricidade e aliança familiar. Aí olhou para Arão e disse: eu não aceito o ministério de Arão. Mas olha que coisa, irmão. Eu não aceito o ministério de Arão. Esse negócio é Moisés e Arão, Miriam, Arão, Moisés, Arão, Miriam, Moisés. É só eles agora? Por enquanto, naquela época foram os que Deus escolheu. Mas Deus logo depois vai olhar e vai dizer: Moisés, separa outros que eu quero, 70. Moisés, eu quero 2 homens que vão trabalhar na construção do tabernáculo, pega eles também. Moisés, separa o clã dos levitas, porque eles serão cantores e também serão sacerdotes para me servir. Ou seja, esse Coré, ele se antecipou achando que as coisas não estavam dando certo. E o que ele fez? Uma rebelião contra quem Deus já havia levantado e colocado. Meu Deus, aleluia, Jesus. Está escrito que lamentavelmente ele conseguiu 200 rebeldes com ele, porque todo rebelde sempre tem alguém para dar ouvido. É verdade. E vai cair, vai levar quem está junto. É verdade, Senhor. E a terra abriu, eles foram queimados a fogo e depois entupiram aquela grande vala, aquele grande fosso que o próprio Deus abriu, eles entupiram de pedras. Mas alguns da casa de Coré falou assim:
não vou seguir Coré. É da minha família, é da minha casa, mas eu não vou atrás. Glória a Deus. Porque mesmo Moisés não tendo a instrumentalidade de Coré, não tendo a capacidade de composição de Coré, eu prefiro ficar com Moisés, que foi o que Deus escolheu. Porque ontem eu estava como escravo lá no Egito. Aí Jesus mandou Moisés nos tirou, aqui estamos. Por que eu vou atrás de Coré agora? Glória a Não foram. Deus. Esses escaparam e conseguiram o pleito, glória a Deus, de exercer o sacerdócio junto com os levitas, e até foram compositores e também comporam o coral na época do templo de Salomão, para a glória e louvor do nome de Deus. Não acompanhe o rebelde, não dê ouvido a rebelde. Vai em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, 12 em diante. Fala de um homem, outro homem, que era um obreiro jóia. E lembre-se, não queira jogar para as costas do diácono Rafael, da diaconisa Lidalva, do diácono Fábio, quando eu estou falando obreiro. É sobre todos nós. Glória a Deus, aleluia. Eu principalmente. Esse homem Aitofel, sabe, quando ele falava, Davi ficava encantado com os conselhos de Aitofel. Sabe, Davi falou, como é que eu não pensei nisso, Aitofel? Aitofel é desse jeito mesmo, é desse jeito que a gente vai fazer e vai dar certo, está seguro, Sabe o que aconteceu? Quando Absalão fez uma rebelião para tentar tomar o trono de Davi, Aitofel foi o primeiro a dar ouvido a Absalão. Davi está muito velho, já dei conselho demais para ele, nem adianta lá. Eu vou para Absalão. Se acabou junto com Absalão também. Glória a Jesus. Então Deus nos chamou para quê? Para dar certo. Verdade. Para gente dar certo, nós Glória temos a que ser Deus, sábios, aleluia. humildes, simples, nada de ego inflado, inchado, nada de ganância, vaidade, soberba. Temos que caminhar tranquilos, como Jacó falou para o irmão dele, Esaú. Não, você pode ir no teu fogo, você anda mais ligeiro do que eu. Os teus guerreiros são mais ligeiros do que os meus trabalhadores. Sai na frente e vai embora. Eu vou aqui no passo do gado com a minha família, com o meu rebanho, com os que Deus colocou para caminhar comigo. E nós vamos chegar onde Deus quer, do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós temos exemplo de pessoas que foram gananciosas. Gananciosas. Você pode ler em 2 aos Reis, capítulo 5, do 20 em diante. Tem um moço que ele estava na escola de profetas e ele seria o terceiro na sucessão. Elias, e quando se fala de Elias na Bíblia, irmão, meu Deus do céu, Eliseu, porção dobrada de Elias, meu Deus do céu, 2 vezes agora. E quem é que vinha depois? É esse indivíduo aí, Geazi. Mas aí diz que ele foi ganancioso. Ele começou a ver na obra de Deus o que ele poderia lucrar, o que ele poderia conquistar. Você já viu, tem um exibido aqui no Brasil, e ele faz até pequenos clipes, lá na igreja onde ele diz que é o pastor, apóstolo, né? Com os carros luxuosos que ele tem, com a aeronave, e ele bate no peito. Não tem ninguém no Brasil igual eu. Eu tenho o dom de profecia, e na minha mão eu domino o poder da prosperidade. E lá é só ele que prospera, o rebanho todo está sofrendo. Entendeu? Geazi foi desse mesmo jeito. Porque esse povo ganancioso, eles mentem. Geazi foi mentir para Naamã. Não, eu vim aqui porque o meu senhor Eliseu pediu para eu mandar dinheiro para ele. Saca uma oferta boa aí. Não, vou sacar não, pega o que tu quiser aí. E ele encheu os bolsos, o alforje, embrulhou nos tecidos, uns panos luxuosos, correu para a tendazinha dele, a aparência de humilde, a pequena tenda, né? Mas a ganância estava lá dentro, ganancioso, e escondeu lá dentro. Está escrito que esse Geazi,
a lepra que Deus tirou de Naamã. O Jordão estava correndo e levando a lepra, só para entender. Tá? Deus foi lá, banhou a lepra e foi lá no Monte Carmelo e vestiu Geazi com a lepra que saiu do corpo de Naamã. E foi assim que ele findou seus dias, leproso, esnobado, fora da sociedade e fora da presença do homem mais respeitado de seus dias, Eliseu. Nós temos um exemplo de Judas. Era outro obreiro descarado, era esse Judas. Sabe por que eu falo descarado? Porque ele estava na presença do Filho de Deus, Jesus Cristo. E se você ler em João capítulo 12 aí, João 12, versículo 4, 5 e 6, uma mulher tinha derramado um nardo, um unguento muito caro, muito bem apurado, perfumado sobre Jesus. Aí ele foi o primeiro a falar para Jesus: ei, mulher, está vendo aí, mestre, essa mulher desperdiçando? Isso aí vale uma nota, entendeu? A gente podia muito bem vender para dividir para os pobres. O que está escrito aí no último versículo que eu pedi para você acompanhar? João 12, do 4 ao 6. O que o escritor disse aí de Judas? João 12, 4, 5 e 6. Como é que termina esse assunto do Judas aí, pedindo que não era para desperdiçar aquilo, que era para vender e dar para os pobres? O que está escrito aí? Alguém pode ler, por favor? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Viu aí? É o 6, não é isso? João 12, 6. Um dia um pastor meu, pastor presidente, disse: vocês pregam dizendo que Judas era ladrão, mas a Bíblia não diz que ele era ladrão, é mentira. Eu disse: eu provo para o senhor na Bíblia. E o jovem, ele olhou para mim assim, disse: me prova. Aí eu fui exatamente aí, onde você leu agora. João 12, 6. E ele é o senhor. E o senhor de berço cristão. Ele disse: irmão Elvis, olha que ao longo dos anos, quantas vezes eu preguei que Judas não era ladrão, mas hoje, hoje eu passei vergonha aqui. Foi: não, meu pastor, isso aí é para a gente aprender junto, a Bíblia não é para isso. Quantas coisas o senhor já me ensinou? Entendeu? Então ele mostrou que era o quê? Era um obreiro, um pastor, presidente aqui do estado de Rondônia, mas ele mostrou que ele era um homem sábio, tanto para falar, como também para ouvir e reconhecer que estava errado. No entanto, ele continua sendo um pastor abençoado e presidente também, para a glória do nome de Deus. Então nós temos esses exemplos, irmãos. Muitos têm sufocado a sua fé por causa dessas coisas: rebelião, ganância, perseguição, trazer coisas novas, movimentos novos para a igreja de Cristo Jesus, e isso faz com que a fé dessas pessoas sufoque. E também quem adere a esses movimentos contrários à palavra de Deus, a sua fé também é sufocada. E nós temos que vigiar para que a nossa fé não venha sufocar. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que se desviaram literalmente de servir o Senhor. Judas Iscariotes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21, está escrito que Judas se desviou de servir ao Senhor. Também nós temos exemplo em Colossenses, capítulo de número 4, 14, e Filemão, versículo 24, diz que Demas era um excepcional cooperador obreiro no ministério de Paulo. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo fala a Timóteo que Demas se desviou. Um desviado. Por quê? Amou o presente século. Começou a inovar.
parou de dar ouvido à boa palavra de Deus. Aleluia, Deus. Começou a ser contencioso, ganancioso, amou as coisas do século presente. Jesus Cristo, ele fala em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele diz que quem um dia lançou mão no arado e olha para trás, ele não é apto mais para estar com as mãos no arado. Glória a Deus, aleluia, De Jesus. gente que aceita Ele, que serve a Ele, mas olha para trás. Por causa da luta, da escassez, da enfermidade, da perseguição, da bronca, a solidão, ele olha para trás. Aí ele não é mais digno de estar com as mãos no arado. Se desvia. Paulo diz que alguns não conseguem ir até o fim. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Não conseguem ir até o fim. Param, está aí. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. O mesmo Paulo afirma o porquê tais pessoas se tornaram ex-crentes, ex-servos de Deus. Está em 1 Timóteo, aí, capítulo 1, versículo 19. O que acontece com essas pessoas? Elas são comparadas a um navio. Um navio que foi recém-fabricado. Nós, um navio, quando aceitamos Jesus, uma fabricação nova, no passo a passo, Jesus vai nos dando forma de um navio, no contexto das palavras de Paulo. E com o passar do tempo, nós não queremos reformar a nossa couraça, nosso revestimento, porque o navio que enfrenta as águas são muitas intempéries, são tempestades, ondas pequenas, médias e grandes. Muitos bancos de areia os navios enfrentam nas costas do mar. Quando o navio vai ancorar, muitas das vezes, o seu casco, ele roça no cais, em coisas, e vai raspando, vai enfraquecendo. E esse navio, para ele não afundar, ele tem que parar um pouco, para receber reparação, uma reforma. Mas é uma reforma original, sólida, uma boa reforma. O crente, se não fizer isso, o apóstolo Paulo diz, vai afundar na fé. O casco vai se romper, a água vai entrar, vai apodrecer, vai romper e o barco vai afundar. E nós temos que aprender a reformar nossa fé aonde? Na Bíblia, na oração, no jejum, no louvor, na aceitação, a palavra genuína de Cristo Jesus. Isso nos renova. Para encerrar, que possamos firmar nossos pés na rocha e calçar os sapatos da preparação do Evangelho da paz, e tomando sobre tudo o escudo da fé, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12 até o 14. Amém. Revestir-nos Glória desse a Deus, aleluia, Jesus. que não venhamos nos embriagar com vinho que há contenda, mas que nos revistamos da presença gloriosa do Divino Espírito. Glória a Deus, aleluia. Quem pode, levante a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Amém, Jesus. Não deixe o teu barco envelhecer, Amém. e não deixe que as multidões de coisas dessa vida entrem no teu barco e leve a tua fé a pique. Aleluia, Jesus. Para encerrar, não sei se vocês têm visto, eu como pastor, eu procuro sempre, irmão, estar observando os acontecimentos, um pouquinho só do secular, mas dentro da igreja, porque o termômetro da volta de Cristo não é o mundo, é a igreja, são os acontecimentos na igreja. E Satanás tem começado a fazer coisas que antes não acontecia na igreja. A gente percebe, existe uma resistência em algumas regiões,
na atualidade com respeito à palavra de Deus. Existem pessoas que não conseguem mais aceitar lideranças, pastoreio, porque a verdadeira ovelha, ela se deixa pastorear. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que está acontecendo, que eu observei na atualidade, é o que está em Efésios capítulo 4, do 30 ao 32, que tem uma passagem lá que fala que não estava acontecendo, um ponto dessa passagem que não estava acontecendo até pouco tempo agora, presente, e começou a acontecer na igreja, são as gritarias, as brigas. Esses dias eu acompanhei aqui no Nordeste pastores anciãos da igreja. Eles tiveram que interromper o culto e sair imediatamente de dentro da igreja, e as pessoas estavam tacando bolas de papel e algumas pedras nesses anciãos da igreja, e o pessoal dentro da igreja gritando. E o problema maior é quando a gente só vê um lado, só um vídeo. A gente tem liberdade para procurar outros testemunhos daquele episódio. Os sites diabólicos chamados fofoca de fuxico, e traz um título que quem carrega é só a igreja. Eles sempre, para ganhar pessoas e dinheiro, porque eles não estão ali à toa, eles querem dinheiro e a internet dá dinheiro, eles colocam somente aquilo que chama a atenção do público geral, tanto a igreja como o mundo. E eu observei em muitos vídeos que é uma minoria na igreja local que está promovendo essas gritarias. Está em Efésios, que não é para ter isso na igreja. Não é a gritaria de glória a Deus, aleluia, não. É de contenda, de escândalo. Está aí, você pode ver aí. Nós já vamos encerrar. 8:05, estou no horário. Pega aí Efésios de novo. Pega aí, por favor. 4. Efésios 4. Efésios 4:30. Eu quero ler aqui no microfone. Você me acompanha aí, por favor. Acompanhe a leitura. Eu vou ler do 29. Paulo disse assim para a igreja: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que você entende como torpe? O que é? Palavrão. Entra fofoca também. Palavras obscenas. Então não saia da boca de quem? Da igreja, nós. Palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então entra, quem foi que falou fofoca aí? Entra a palavra da irmã Meire também, está no contexto. Agora o 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem tem o Espírito Santo, levante a mão e diga graças a Deus. Então é comigo e com você essa palavra. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Agora, de entre nós. Viu aí? Está acontecendo esse negócio dessa gritaria atualmente no Brasil. Gente expulsando outras pessoas de dentro da igreja, gritando, fazendo barulho, atrapalhando até mesmo a pregação do Evangelho de Jesus. O que foi que a gente leu em Romanos, quando iniciamos aqui o culto? Que
toda autoridade, toda pessoa que exerce autoridade está por debaixo da vontade do Eterno. Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, mas é que eu tive um pastor muito ruim. Eu também já tive. Eu nunca nem mexi com ele, porque o negócio não era ele, é a minha fé e a minha salvação em Cristo Jesus. Ó, eu vou encerrar aqui. Para você ter uma ideia, eu já vi obreiro, vou começar com obreiro normal, sem ter unção eclesiástica. Obreiro, trocar soco dentro da igreja, porrada. Mulher também, né? Puxar um cabelo da outra. Já. Eu já vi diácono traficante. Amigo meu, misericórdia, lá de Guajará. Diácono. Estava com o nome cotado já para ser separado ao presbitério. Aí inventou de fazer uma viagem de Guajará-Mirim a Porto Velho, numa ponte, antes de Guajará-Mirim, chamada Ponte do Rio Bananeiras. Lá a federal estava em uma barreira, e quem é que foi preso na barreira, transportando isso? O diácono da igreja. Aqui em Porto Velho, congregava comigo, não aqui, no extinto setor 26. Um presbítero, assaltante, foi preso lá no Aripinheiro. Saiu lá, cabeça baixa, algemado. Aí logo foi procurar quem era, presbítero da Assembleia de Deus. Meu Deus. Entendeu? Já vi pastor drogado, bêbado, prostituto. Eu aconselhei uma irmã: ponha esse maldito na justiça para ele pagar a pensão da tua filha. Mas ninguém sabe onde ele mora, eu também não sei, irmã, mas dá para achar. E o que eu vou fazer? Pede para o oficial de justiça procurar o nosso pastor presidente, e o pastor vai dar um jeito de passar o endereço dele. Mas não coloque a igreja na justiça, coloque o indivíduo lá. Até hoje ele não tem capacidade de olhar na minha cara, porque ele ficou sabendo que foi eu que dei conselho para a mulher que ele enganou. Ele casado, pastor, pregador, adulterou com essa mulher e engravidou ela, e não queria assumir o filho. A menina é a cara dele. Então cuidado. Sabe por quê? A palavra nunca volta vazia. Levante a tua mão, por favor, levante a mão, vamos lá. Então vamos vigiar. Jesus nos chamou para dar certo. Amém. O céu é a nossa parada final, é o céu. A ceia que a gente faz aqui não é nada comparado com o que tem lá para nós. Olha ao Senhor, agradeça a Deus e pede sabedoria aí. Porque Deus quer que você vá igual Daniel até o fim. Amém. E nos teus últimos dias, quando encerrar a tua jornada, Ele quer que você passe para a eternidade em paz, seguro, tranquilo, para a glória do nome de Deus. Pai, oramos ao Senhor te agradecendo nesta noite, tua palavra falada, Senhor, ministrada nesta ocasião, que esta palavra produza resultados na minha vida, na vida das tuas servas, dos teus servos. Guarda a nossa mente, o nosso coração, nos livra, Senhor amado, de toda má intenção do nosso ser. Pai, que o nosso ser leviano seja cada dia mais sufocado por tua presença, apagado pelo poder do teu Espírito Santo, e que possamos caminhar como Jacó, suas esposas e seus filhos, unidos, de passos calmos e tranquilos, sempre obedecendo a tua palavra, sabendo que mesmo devagar, o importante é chegar aonde o Senhor quer que venhamos chegar. Oramos te agradecendo, te entregamos também o nosso culto da noite de hoje. Vai conosco onde vamos ao sair daqui.